Olá, amigos, muito boa tarde. Amazon Play, TV Digital e Jornal do Comércio. Estamos iniciando agora o programa 2018, o ano da transformação. Esta é a primeira apresentação de uma série de programas que vamos fazer durante o período eleitoral e que você vai poder participar e interagir com todos os candidatos que vão sentar aqui comigo e com o Fred Novaes durante as edições dos programas, onde eles vão trazer suas propostas e os seus pensamentos como brasileiros que são. E hoje nós vamos receber daqui a pouco, já está a caminho aqui dos estúdios da Rádio Baré, Ondas Tropicais, que entra no ar nos próximos 30 dias, e aqui na sede do Grupo de Comunicação Jornal do Comércio, o senador Álvaro Dias, que é do Grupo Podemos, do Partido Podemos, e ele é eleito pelo estado do Paraná, e é um pré-candidato à presidência da República. Então, daqui a pouco nós estaremos entrevistando o senador Álvaro Dias, juntamente com o editor-chefe do Jornal do Comércio, o meu amigo Fred Novaes. E isso vai ser uma constante a partir de agora, principalmente a partir em que as convenções dos partidos definirem seus candidatos em todos os cargos eletivos do ano de 2018. As eleições de 2018 vão eleger um novo presidente da República, os governadores dos estados, 2 senadores em cada estado, para um mandato de 8 anos, cada um, os deputados federais e também os deputados estaduais. E Amazon Play, TV Digital e Jornal do Comércio, juntos no programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso, vai procurar trazer a essência de todos os candidatos que vão colocar seus nomes para a disputa de qualquer cargo nas eleições, e com certeza isso vai servir para você avaliar o seu voto, porque é a principal arma que você tem para depois não ficar reclamando. Então é muito importante a sua participação através do WhatsApp 984152544. Esse WhatsApp, ele não atende ligação, só recebe mensagem, e você vai poder o tempo todo enviar suas perguntas para todos os candidatos que vão sentar aqui ao meu lado direito, porque aqui do lado esquerdo vai chegar já já o Fred, que é o editor-chefe do Jornal do Comércio. Ele está lá preparando já a edição da manhã, onde hoje, inclusive, houve aí uma reunião do CODAN e foram aprovados 26 novos projetos para o Polo Industrial de Manaus. Eu não sei responder ainda o número de empregos que isso vai gerar. Com certeza, na edição de amanhã do Jornal do Comércio, você vai ter todas as informações completas da reunião do CODAN hoje que ocorreu aqui em Manaus. E eu trago aqui uma notícia legal que eu acho muito importante, que o BAS, o Banco da Amazônia, está liberando aí R$1 bilhão para o estado do Amazonas, através de toda a sua linha de financiamento. Isso é muito legal, porque movimenta a economia do estado. Já está chegando aqui no estúdio o meu parceiro, o meu colega de bancada, o nosso editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes, que já está sentando, inclusive, com novas notícias que vão sair amanhã na edição do Jornal do Comércio. Não é isso, Fred? Boa tarde, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela internet. Exatamente. Com a expectativa aí de conversarmos aí com o primeiro que nós vamos receber dos candidatos à presidência, para vermos aí as propostas direcionadas aí para o desenvolvimento regional, com foco aí na preservação aí dos nossos interesses relacionados ao Polo Industrial de Manaus. É isso aí. Fred, hoje foi um dia importante para Manaus, na reunião do CODAN. Nós tivemos aí, eu tenho a notícia aí parcial, que 26 novos projetos aprovados, e isso vem amanhã uma matéria completa no JC. Exatamente, e com diferencial que os investimentos apontam aí para uma mudança com a prospecção de negócios ligados aí ao interior do estado, muitos projetos ligados às vocações regionais, aquilo que a gente luta, aquilo que você busca, na verdade, a ampliação do alcance do leque da indústria local, com projetos linkados aí ao extrativismo, linkado à produção de óleo, de vegetais,
que possam realmente aproveitar essa grande vocação que temos e essa riqueza abundante que a Amazônia oferece. Fred, além disso, o que nós temos mais na edição de amanhã do JC? Olha, não tem como não destacar a entrevista com o senador Álvaro Dias. Com certeza, que daqui a pouco vai estar acontecendo aqui. Que a nossa expectativa é que ele realmente, mais do que um compromisso com a região, que é esperado que todos os pré-candidatos ou candidatos ofereçam, né, um compromisso com as regiões que eles visitam, mas que ele consiga mostrar na prática como conciliar interesses, uma vez que se você presta compromisso com todos, você, no final das contas, tem que exatamente equacionar, né, equalizar esses interesses, que são interesses, cada um tem a sua própria sardinha para abastecer com calor, né? Então é importante que ele consiga ter um caminho para conseguir, muitas vezes, encontrar esse equilíbrio, para atender tanto o interesse de uma indústria regional, que tem um foco diferenciado a partir dos incentivos fiscais. Não poluente, que é mais importante, né? Exatamente. Então é importante que ele tenha já delineado essa forma de conseguir esse encontro aí. E você vai poder participar do programa através do WhatsApp 98415-2544. Vou repetir aí, 98415-2544. Você pode enviar a sua pergunta através desse WhatsApp. Este telefone não recebe ligações, para que nós possamos, então, transferir a sua pergunta ao pré-candidato à presidência da República, o senador pelo estado do Paraná, o senador Álvaro Dias. Eu estava lendo aqui na biografia dele, ele ocupou quase todos os postos, né, na política. Ele começou como vereador, foi lá no município de Londrina em 1968. Então nós estamos falando aqui, 68 para 2018, são 40 anos, não é isso? Uhum. Não, 50 anos, 50 né? anos. 78, 88, 98, 2008, 2018. E depois foi deputado estadual, eleito em 1970. Em 1974 foi deputado federal, com 175 mil votos naquela época. Em 82, pelo PMDB, ele foi eleito senador, com 1.668.000 votos. Em 84, foi organizador do primeiro grande comício realizado em Curitiba pelas Diretas Já, que ocorreu no dia 12 de janeiro de 84. Um palanque que foi montado na Praça Osório, que é conhecida lá em Curitiba como a Boca Maldita. E em 86 foi eleito governador do Paraná. Nessas eleições, o PMDB elegeu governadores de todos os estados, com exceção do estado de Sergipe. O PMDB, nessa época, pela Direta Já, ele fez um grande trabalho, né, que foi o início, depois da era militar, né, o PMDB foi o grande responsável pela redemocratização do Estado brasileiro, não é isso? Não foi, Fred? Exatamente. Isso aí. Né? Então, o senador Álvaro Dias, o pré-candidato que vai sentar com a gente aqui, ele tem um histórico bastante grande. Ele, inclusive, chegou a disputar uma prévia para candidato a presidente da República em 1989. Ele disputou com Ulisses Guimarães, Valdir Pires e Willis Rezende. Ele se desfiliou do PMDB, passou para o PST e depois ele seguiu aí o seu caminho, foi para o PP e parece-me que ele veio pelo PV também e está no Podemos, que é um partido que é o antigo PTN, que ofereceu a oportunidade dele ser pré-candidato e posteriormente candidato após a realização aí das convenções partidárias, ser candidato a presidente da República nas eleições de 2018. Fred, eu acho muito importante esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? Inicia hoje, e isso vai até o final das eleições, com a participação, não importa quantos venham falar aqui com a gente. Eu queria que você fizesse um comentário justamente sobre a importância do 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, né, Fred? Exatamente. A mudança, ela passa pelo viés político. O Jornal do Comércio, por exemplo, é um jornal especializado em economia. Mas a gente sabe que a economia está muito dependente da questão política e cada vez mais, quando você analisa a história da Zona Franca de Manaus, a história do Polo Industrial de Manaus, você vê como que o peso de uma caneta
muitas vezes consegue mudar rumos, né? Nós tivemos aí na Zona Franca de Manaus tempos distintos, em que mudanças na conjuntura do país, de uma forma geral, ocasionou transformações, né? E você observa como que é importante essa força política para a transformação. Então, certamente o voto é o principal instrumento. Nós já está chegando aqui aos nossos estúdios o pré-candidato a presidente da República, o senador Álvaro Dias. Eu vou pedir um pequeno comercial para vocês e volto em 2 minutos já com o senador sentado aqui ao meu lado e ao lado de Fred Novaes para conversar com o povo brasileiro, principalmente aqui com o Amazonas. Até já, eu volto já com vocês. Um abraço. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIAN defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIAN. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Olá, amigos, estamos de volta aqui com 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. E já recebendo aqui em nossos estúdios da Rádio Baré, uma rádio que existe desde 1938, estamos alinhando os nossos novos transmissores para que, a partir do mês que vem, a gente volta com ondas tropicais para todo o estado do Amazonas. Ao meu lado direito, o senador pelo estado do Paraná, o senador Álvaro Dias, que veio aqui falar com o povo do Amazonas, veio trazer a sua mensagem. E junto comigo, neste debate, o editor-chefe do Jornal do Comércio, o jornalista Fred Novaes, que vai, juntamente aqui, debater, e também com a participação do público, que pode, através do WhatsApp 984152544, dirigir suas perguntas ao senador Álvaro Dias. Senador, começa comigo. Hoje eu escutei algumas entrevistas do senhor e eu fiz umas contas aqui. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. O senhor começou a sua carreira política em 1968, quando o senhor foi eleito vereador no município de Londrina. Então nós estamos falando aí de 50 anos. Mas eu fiquei 8 anos fora, né, da atividade e retornei depois. Então, quando deixei o governo, eu completei o meu mandato de governador, tive a honra de terminar com 93% de aprovação, uma aprovação inédita, né? E, na época, a maior do país, um tempo de crise, com inflação de mais de 80% ao mês,
e nós conseguimos, com reforma administrativa e saneamento financeiro, realizar uma gestão com um grande programa de obras entregue à população e com superávit, dinheiro em caixa para o sucessor. O único governo do país a ter esse desempenho, segundo o próprio Joemir Betting, à época. Então, aí eu fiquei 8 anos, porque eu voltei ao Senado depois, nas eleições de 98. É isso aí. Eu já havia dito anteriormente, antes da sua chegada, li um pouco aqui do seu currículo, e o senhor foi um dos grandes brasileiros que, na época da Direta Já, o senhor integrava, na época, o PMDB, e a participação do partido naquela época, que praticamente elegeu todos os governadores em todos os estados, com exceção do estado de Sergipe. Acho que aquele foi um momento ímpar na sua carreira. Foi o primeiro comício, grande comício, né? O primeiro grande comício das Diretas Já foi realizado em Curitiba e eu fui o seu organizador a pedido do Ulisses Guimarães. Foi um monumental comício que deu a largada para aquela mobilização popular histórica que levou o país à mudança, na verdade. Nós não tivemos eleição direta como consequência da campanha, mas tivemos em seguida a Constituinte e depois eleições diretas. Então o Brasil começou a mudar nas ruas com aquela grande campanha. E depois as eleições de 86, né, quando também me elegi governador. Ok. Então, acho que já deu para apresentar um pouco aqui do histórico do nosso pré-candidato à presidência da República. Eu vou fazer a primeira pergunta do programa, depois o meu parceiro aqui, o Fred Novaes, o editor-chefe, vai formular suas perguntas, seus questionamentos aqui no Amazonas. Então, a minha primeira pergunta não poderia ser diferente. Por que o senador Álvaro Dias quer ser presidente da República Federativa do Brasil? Bem, às vezes eu me pergunto também por quê, né? Porque ao invés de ficar confortavelmente instalado, vivendo a minha vida, eu resolvi enfrentar esse desafio e buscar sofrimento, porque não há nenhuma dúvida de que o próximo presidente da República vai sofrer demais, já que receberá uma herança maldita. Nós estamos mergulhados aí num oceano de dificuldades, é um rio Amazonas de dificuldades o Brasil hoje, porque, lamentavelmente, a incompetência administrativa e a corrupção nos levou a esse caos. E para retirar o país dessas dificuldades, haverá muito sofrimento. Então, por que eu me confronto com esta realidade? Eu estou, como você mesmo disse, há bastante tempo na atividade pública. Foram 42 anos de mandato eletivo, mas quase sempre na oposição. Eu só fui governo 4 anos como governador do Paraná e depois 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. De resto, eu fui oposição, inconformado, insatisfeito, desconfortável com esse sistema, sempre contestador do sistema político vigente no país. E eu cheguei à conclusão que agora, ou eu ia para casa definitivamente, ou me apresentava na esperança de contribuir para construir algo diferente no país, que seria a refundação da República. É a denominação que acabei oferecendo a esse desejo, a essa exigência, a essa aspiração nacional, porque não é um slogan de campanha, a refundação da República. É uma necessidade. O que temos aí parece um império, né? Uma minoria assaltou o poder no país, explora o esforço da coletividade, dos trabalhadores e empresários brasileiros para preservar os seus privilégios, abriram portas para a corrupção na busca do enriquecimento ilícito e hoje a Operação Lava Jato coloca o mal à luz para ser combatido, julgado e condenado. O que nós queremos com esta candidatura é exatamente cumprir uma missão. Nós achamos que é possível mudar o país para melhor. Nós achamos que é possível substituir esse sistema político e sistema de governança. Esse sistema de governança é corrupto e incompetente, é uma fábrica de escândalos de corrupção, é a matriz dos governos incapazes, incompetentes. Foi instalado lá em Brasília, né, e foi transplantado para estados e municípios
distribuindo incompetência e corrupção. Então, a substituição desse sistema é a missão. É por essa razão que eu me disponho a concorrer nesta eleição. Mas é uma missão árdua, né, senador? Porque você precisa reconstruir, desconstruir, na verdade, uma estrutura que já tem aí, tem umas engrenagens que realmente os alicerces delas são bastante... Os tentáculos alcançam, na verdade, praticamente todas as estruturas. Como é que o senhor pensa na prática em fazer essa refundação da República e essa reestruturação da máquina pública? Olha, Fred, você tem razão, porque boa parte dos políticos atuais sobrevive à custa desse sistema. Se você substitui esse sistema, você provoca o fim da carreira de muitos dos políticos que não saberão sobreviver em outro regime de seriedade, de honestidade, onde se estabeleça uma relação republicana entre os poderes, onde se rime governabilidade com respeitabilidade, não como hoje, que a rima é governabilidade com promiscuidade. Justificam a promiscuidade alegando que na busca da governabilidade é preciso a promiscuidade, porque é impossível governar o país sem esse balcão de negócios. É isso que eu contesto. E como fazer para mudar? Buscar o apoio da sociedade. Convocar o país para o Pacto Nacional, um acordo nacional. Como houve na Espanha o Pacto de Moncloa, é possível nós buscarmos a adesão das forças vivas do país na classe política e fora dela. Na política de todos os partidos, as pessoas de bem. Só não terão lugar nesse pacto aqueles que jogam no time do quanto pior, melhor. Estes não. Mas certamente nós encontraremos gente de bem em todos os partidos para esta coesão, para a busca desta unidade. E certamente na esperança de arrumarmos o Brasil outra vez. E também, óbvio, não só na área política, fora, buscando na iniciativa privada, entre empresários, entre trabalhadores, instituições, entidades, associações, federações, envolver a sociedade nesse pacto de mudança para promover todas as reformas necessárias a curto prazo. Eu imagino que seja possível, nos primeiros 100 dias do governo, aprovar as reformas essenciais no Congresso. Alguém pode dizer, não, mas esse Congresso não funciona. Não funciona porque o presidente não funciona. Se o presidente tem coragem e é honesto e tem capacidade de se comunicar com a população para conquistar o seu apoio, obtendo o apoio da população, terá o apoio do Congresso para promover essas mudanças. Eu acredito nisso. Agora, quando o senhor diz que é preciso mobilizar essas forças do bem, saindo da esfera política, incluindo empresários, trabalhadores e tudo mais, você, na verdade, hoje a gente tem uma realidade, talvez seja até bastante fomentada pelas redes sociais, pela internet, que disponibiliza, dá voz a todo mundo ao tempo todo. Você forças o tempo todo se degladiando, né? Há um estado, talvez, de conflito já estabelecido, né? Como é que o senhor pensa em conseguir buscar esse caminho do meio, uma vez que a gente percebe uma polarização grande em todo tipo de discussão, todo tipo de assunto? Geralmente você entra em interesses difusos e complexos e muitas vezes você não vê um caminho do meio. Olha, realmente há uma preocupação com esse confronto dos extremos, né? Mas o espaço maior está ao meio. É necessário sensibilizar as pessoas que habitam esse espaço ao centro, chamá-las para a realidade do protagonismo, porque se as pessoas de bem, as pessoas lúcidas, as pessoas esclarecidas não procurarem influir, nós poderemos reeditar a tragédia que nós estamos vivendo. Eu confio que haverá reflexão, haverá maturidade. As pessoas mais simples que possam ser, elas refletirão sobre a necessidade de um bom governo. Porque se os ricos precisam de governo, mais do que eles, os pobres, os trabalhadores, precisam de governo.
o emprego, o salário, a moradia, o atendimento à saúde, à escola, a segurança pública. São os mais necessitados que mais necessitam do governo. E se constitui maioria, né? Nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Veja que situação está o país. 52 milhões, num país rico como o nosso, né, com riquezas extraordinárias. Há um contraste aí revoltante entre a fartura de alguns poucos e a miséria de muitos, que quase nada possuem, né, a não ser dificuldades. Então, eu imagino que estas pessoas refletirão sobre a importância do voto e a necessidade de escolher bem. E aí eu digo o seguinte, que mais importante do que aquilo que um candidato possa dizer na campanha é aquilo que ele já fez. É credencial para a proposta. Tem que olhar para trás e verificar o que ele foi, qual o itinerário que ele percorreu, qual a experiência política e administrativa que ele tem. Ele tem passado limpo, é ficha limpa. Tudo isso é importante para dar sustentação a um projeto de mudança que certamente é a esperança do povo brasileiro. Eu quero aproveitar, senador, o senhor falou aí da linha de pobreza, dos 52 milhões, e eu estou recebendo aqui já a primeira participação do nosso seguidor, do nosso telespectador, a Jaqueline Rodrigues. Ela está perguntando: senador, caso o senhor venha a ser eleito presidente da República, qual é o seu projeto para solucionar a falta de moradia para os brasileiros da baixa renda? Você sabe que eu sempre tive esse sonho de um grande programa habitacional no país, né? Porque como governador nós fizemos lá o chamado mutirão habitacional e os próprios trabalhadores contribuíam construindo a própria casa. E num estado como o Paraná nós fizemos mais 50 mil moradias com a participação direta dos trabalhadores. E não havia emoção maior do que a emoção de entregar a chave para o novo proprietário da casa no dia da inauguração do conjunto habitacional. E aí chegou uma eleição de 98, quando eu voltei ao Senado, eu sugeri ao presidente Fernando Henrique, que era candidato a presidente da República, que instituísse o Ministério da Habitação, exatamente para realizar grandes programas habitacionais no país. O sonho da casa própria é ainda o grande sonho dos brasileiros. Eu tenho que reconhecer que esse programa Minha Casa Minha Vida é um programa interessante. Nós que combatemos tanto os últimos governos, temos que reconhecer algum mérito. Esse programa tem mérito. Ocorre que ele foi mal administrado. E houve desperdício, houve corrupção. Na verdade, construiu também moradias em localidades muito distantes, sem apoio, sem acesso, por exemplo, a posto de saúde, a creche, a escola. E, evidentemente, a mãe não podendo trabalhar, tendo que ficar em casa para cuidar do filho, ela acaba inviabilizando até o pagamento da prestação da casa própria, mesmo que seja uma prestação bastante inferior, né? Na verdade, uma prestação pequena no programa Minha Casa Minha Vida, mas acaba inviabilizando e as pessoas acabam perdendo a moradia, além da falta de infraestrutura, um abandono total. Portanto, este é um programa que pode ser reorganizado, é um programa que pode ser administrado de forma mais competente. E não podemos negar recursos para um programa habitacional dessa natureza para atender as camadas mais pobres da população. Então, em síntese, nós pretendemos sim verificar a experiência já vivida e implementar um programa habitacional que, até porque esse programa também estimula a geração de empregos na área da construção civil, muito importante para gerar emprego, porque é um setor que gera bastante emprego. Então, muitos insumos, né? Então o governo acaba, ao estimular um programa dessa natureza, matando com uma paulada só 2 coelhos, né? Oferece a oportunidade da casa própria e acaba também gerando empregos. Senador, o
senhor é conhecedor da realidade da Amazônia e do Amazonas. O senhor sabe que aqui a gente enfrenta uma situação logística diferenciada. E aqui os projetos de infraestrutura são... A urgência na verdade, o planejamento deveria não deixar para a urgência, deveria deixar para projetos que dessem condições para termos uma condição logística melhor. Como é que o senhor vê, por exemplo, essa polêmica histórica em torno da BR-319, que continua persistindo aí, muitas vezes trazendo à luz um viés ambiental que acredito que seja um pouco datado, né? E como é que o senhor encara essa situação da BR-319, dentre outras possibilidades que temos aqui, inclusive já se discutiu a questão de ferrovia, enfim. Como é que o senhor vê esses projetos de infraestrutura para diminuir essa nossa dificuldade logística do estado do Amazonas? Realmente há uma complexidade ímpar. Vamos comparar com a Alemanha. A Alemanha tem 86 milhões de habitantes, o Amazonas tem 4 milhões e 300 e alguma coisa. A área do Amazonas, do estado do Amazonas, é de 1 milhão e 400 mil quilômetros quadrados, né? Então é uma área 4,3 vezes maior do que da Alemanha. E, no entanto, temos aqui 5% apenas da população da Alemanha. Então, veja o diferencial. A questão logística e de infraestrutura precisa ser atacada fortemente pelo governo da União. Nós sabemos que a região norte talvez seja a região mais prejudicada com esse sistema federativo atual. É a que oferece mais e tem menos retorno. Então nós precisamos inverter essa lógica. Nós precisamos priorizar esta região. Na questão logística, além das estradas, né, você cita a 319, Manaus a Porto Velho, mas é uma Manaus, Brasil, né? Mas exatamente. Mas tem quantos anos? 40 anos? E só agora que ela compromete o meio ambiente. Então, certas coisas precisam, certos tabus precisam ser quebrados, né? Eu vou até pedir licença para o senhor, dentro dessa, porque esse é um assunto ao qual eu me interesso muito, nós nos interessamos, porque essa é uma forma de liberar o estado do Amazonas, entendeu? Por esse aspecto da logística que o Fred colocou, e baratear nossos produtos, a ida e a vinda de tudo. E tudo isso que o senhor está falando começou juntamente com uma opositora do senhor, que também está pleiteando o cargo de presidente da República, que na época ela foi ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Todo esse trabalho contra a BR-319 começou naquela época e desde então a gente não consegue destravar isso. Tem que destravar. Tem que destravar em nome do povo e, sobretudo, em nome do futuro e do progresso. Além dessa questão de rodovias, temos outras rodovias também em precárias condições, que ligam o centro-oeste ao norte. A facilitação para o escoamento da produção, redução dos custos, né? Aproximando mais dos portos através da hidrovia. Nós temos aí a hidrovia do Rio Madeira, que é uma hidrovia de grande movimentação, mas que depende de investimentos, porque há necessidade de aprofundamento do rio em algumas localidades para permitir a navegabilidade de embarcações maiores, né, facilitando o escoamento da produção. Há necessidade de sinalização, conectividade, porque isto, inclusive, facilita a violência, né, a falta de comunicação através de internet. Eu não sei, um país como o nosso não investir em satélites para estabelecer a ligação, a interatividade, não é, através da internet, não é um custo elevado. Nós já verificamos isso. Com 5 bilhões de reais, você coloca o Brasil inteiro ligado a satélites, facilitando essa relação no meio rural, nas localidades mais distantes. Isso reduz violência, economiza, enfim, isso é modernização, não é? E a interação também. É preciso fazer com que essas hidrovias, que devem ser, obviamente, estimuladas. Nós temos 12 mil rios cortando
o solo brasileiro, né? 12 mil rios. E há muita navegabilidade, possibilidade do transporte hidroviário, que barateia o custo, né? E estabeleceu uma relação com o transporte multimodal, com aí estrada, ferrovia e hidrovia. Nesta região, isto certamente será uma alavancagem do desenvolvimento. Isso é fundamental: logística, infraestrutura, modernização, obviamente acesso ao setor de financiamentos, a crédito, essa interação setor público, setor privado, para o desenvolvimento de projetos importantes, já que o setor público não possui recursos suficientes atualmente para atender a necessidade de grandes projetos, né? Então, tudo isso tem que estar no plano de alguém que queira governar bem o país. Só para complementar o que o senhor está dizendo, eu concordo plenamente com o senhor, com a parte fluvial. Nós estamos aqui, as nossas grandes estradas são através dos rios, né, com as adaptações que são necessárias em pequenas localidades, mas a BR-319, senador, eu quero levar essa informação para o senhor, ela é de suma importância e ela não precisa ser um grande projeto, porque essa estrada ela foi aberta há 40 anos, se teve algum dano ambiental foi causado na época e nada disso teve essa reflexo, baila, né? essa que hoje é colocada. E outra coisa importante, dentro do que o senhor falou, de verba para a aplicação de recursos para que a estrada fique totalmente viável, o Comando Militar da Amazônia, através dos batalhões de engenharia, estão prontos para entrar nessa obra. O senhor sabe muito bem que o Exército consegue construir muito mais barato do que a iniciativa privada e são especialistas em abertura de rodovias aqui na região amazônica com as peculiaridades que o nosso terreno oferece. Vai construir sem ambição de lucro, obviamente isso barateia muito. Mas isso é que o Brasil precisa. E não trabalha contra a qualidade, porque, como você disse, eles são especializados nisso, principalmente aqui na região, e certamente é um caminho, sim, sem dúvida nenhuma. Outra questão, senador, o senhor é de conhecimento que a SUFRAMA deveria ser, pelo menos, a agência de desenvolvimento regional, uma vez que ela é a porta para os investimentos que aqui chegam para o Polo Industrial de Manaus, mas infelizmente a SUFRAMA, em vez de ser uma agência de desenvolvimento, ela muitas vezes se coloca como um instrumento da burocracia do governo federal, sem autonomia, sem recursos, com recursos contingenciados, sem você conseguir realmente implementar qualquer uma política de desenvolvimento industrial, até mesmo a questão de informações é muito limitado. Como é que o senhor encara essa situação, uma vez que o senhor já se manifestou a favor da Zona Franca, da importância que o modelo, possivelmente seja o maior modelo de desenvolvimento regional de sucesso no Brasil, tanto no aspecto econômico, quanto principalmente ambiental, protegendo a Amazônia, que é um patrimônio que é imensurável, a dimensão e a importância. Como é que o senhor vê isso e de que forma o senhor, caso eleito presidente em 2019, como é que o senhor poderia, vamos dizer assim, descentralizar e desburocratizar essa organização, a SUFRAMA, de forma que ela pudesse efetivamente se transformar numa agência de desenvolvimento e não apenas um instrumento da burocracia do governo federal? Nós temos que facilitar, porque no Brasil tudo é difícil, né? É difícil você organizar uma empresa, é difícil você pagar imposto, é difícil importar, é difícil exportar, é difícil você registrar uma patente, você leva 11 anos para registrar uma patente. Em outros países, com menos de 2 anos, você registra uma patente. Um defensivo agrícola aqui você leva 7 anos. Isso é incrível. E essa burocracia está nos órgãos públicos, especialmente, e você cita a SUFRAMA, não é só ali, mas em todas as instituições públicas do país há essa burocracia que emperra o desenvolvimento, além do que nós desperdiçamos recursos do sistema financeiro público, como BNDES. Os últimos governos adotaram uma política diplomática de aproximação com ditaduras
corruptas e sanguinárias da América Latina e levaram o dinheiro que poderia ser investido aqui no norte do país, por exemplo, quem sabe através da Sulframa, mas investiram em Porto de Mariel, em Cuba, em aeroporto em Moçambique, aeroporto fantasma, em metrô em Caracas, hidroelétricas em outros países, estradas em outros países. Foram bilhões de dólares remetidos ao exterior, quando nós poderíamos redirecionar os recursos do BNDES, voltar à sua função original, que tem um S ao final de social, e investir em setores fundamentais para o desenvolvimento. Se nós não temos recursos no caixa do governo, nós temos que buscar criativamente recursos que nos permitam realizar empreendimentos significativos no país. Enfim, nós precisamos de regulação, sim, mas regulação competente. Essas nossas agências reguladoras, elas foram não só burocratizadas, mas partidarizadas. Elas foram aparelhadas partidariamente. Então elas não funcionam. Então nós temos que utilizar estas agências reguladoras para uma regulação que possibilite crescimento econômico no país, de toda a atividade econômica. E esta área financeira, que é fundamental para fomentar o desenvolvimento, ela tem que ser administrada também com a gestão que cabe a essa movimentação financeira que tenha por objetivo estimular o desenvolvimento. Então, certamente, essa questão da Sulframa tem que ser encarada pelo próximo governo com, evidentemente, o objetivo da eficiência, né, da modernização, da alavancagem do progresso regional e desamarrar isso tudo, né, isso que está amarrado e esses penduricalhos que adotam para dificultar, né, esses obstáculos que colocam para fazer com que desistam dos investimentos. Tem que melhorar o ambiente de negócios para que os investimentos fluam, né, para que, inclusive, investimentos externos sejam estimulados, porque eles fugiram do Brasil em razão do clima de corrupção e, sobretudo, de burocracia. Segurança jurídica freia certamente. Fred, um minutinho. Tudo bem. Nós vamos pedir só um break para uma aguinha e voltamos. O senador tem mais 10 minutos, ele tem outros compromissos, e nós voltamos com a sua pergunta. Depois, antes da consideração final do nosso visitante, eu quero fazer uma pergunta aqui de um telespectador que chegou, e a gente volta em 2 minutos com vocês. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Estamos de volta aqui com a última parte da entrevista com o senador Álvaro Dias, do Podemos, que ele representa o estado do Paraná lá no Senado da República.
E estamos aqui ao vivo, você ainda pode mandar alguma pergunta que vamos encaminhar para a assessoria de imprensa do senador através do 98415-2544. Fred, a sua última pergunta aí. Eu posso fazer duas numa só? No Senado, inclusive, está se debatendo uma matéria que afetou diretamente o polo de concentrados, um polo importante, o campeão das exportações, e não apenas isso, também possivelmente talvez o polo que mais mobiliza o interior do estado, através de cooperativas, de associações de produtores que fornecem produtos como o Guaraná, e que é muito importante nesse objetivo de descentralização da economia. Qual é a sua posição com relação a essa matéria que está tramitando no Senado e com relação à proposta que foi feita pela bancada local para tentar barrar o decreto do presidente que afetou e diminuiu a competitividade e possivelmente pode colocar em risco até a continuidade desse polo importante aqui para Manaus? No momento em que o país luta contra o desemprego, né? O desemprego é a grande preocupação nacional. Nós temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Certamente não temos só 14 milhões de desempregados. Temos 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada para 90 milhões de brasileiros em idade de trabalhar. Então é evidente que o desemprego é bem superior àquele apontado pelos números oficiais. E essa medida do governo vem na contramão da necessidade de geração de empregos. Eu acho que um modelo bem sucedido, como é o da Zona Franca de Manaus, que atraiu investimentos, que impulsionou tecnologicamente, inclusive, a região, e que pode impulsionar mais, né? Hoje eu tive oportunidade de visitar aí o Parque Industrial, empresas e a Fundação de Tecnologia, exatamente para conhecer mais de perto o que se faz aqui. E é muito importante, e certamente o que o governo oferece através da legislação, com isenções, com incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus, é muito pouco diante do resultado. O retorno é muito superior. Então não é inteligente você alterar. Ao contrário, o que nós precisamos, isso é um compromisso que eu particularmente quero assumir, é uma regulação definitiva e competente, oferecendo segurança jurídica aos investidores, porque certamente nós vamos retomar a geração de empregos na área com mais força do que veio ocorrendo. Já tivemos aqui 126 mil empregos, hoje temos uma faixa de quase 80 mil empregos, quer dizer, houve um recuo. É preciso retomar a geração de empregos. Então a minha posição é favorável à bancada local e vou votar com a bancada do Amazonas no plenário do Senado. A Zona Franca, do meu ponto de vista, é intocável. Perfeito. O senhor, inclusive, respondeu parte da minha questão, mas eu queria só desdobrar. O senhor fala em uma regulação para, vamos dizer assim, perenizar e não deixar vulnerável a Zona Franca de Manaus às canetadas que venham influenciar essa segurança jurídica. Agora, como é que seria essa regulação? Ao sabor das circunstâncias, sempre nós estamos sujeitos a esse receio de recuos. Ficamos na dependência do governante de plantão. Então nós temos que ter uma legislação que defina. Eu creio que o que está posto está funcionando. Então isso é que tem que ficar consagrado, né? Como, obviamente, se nós queremos aprimorar a legislação existente, vamos conversar com aqueles que aqui vivem, aqueles que tocam aqui, não é? O prefeito, atualmente o prefeito Arthur Neto, é um grande interlocutor que nós podemos certamente convocar para essa conversa, para a definição do rumo, para a necessária regulação, a fim de evitar que algum governante de plantão desesperado para tapar alguns buracos abertos pela incompetência e pela corrupção, coloque a mão grande em cima da Zona Franca de Manaus. Evitar isto é essencial. Até porque a Constituição que nos garante aí os 53 anos que nós temos pela frente, de uma certa forma, não está sendo respeitada em momento nenhum, né? Aliás, no Brasil, esse é o grande mal, por isso que eu falo em refundar a República, porque nós temos que ser todos sujeitos à lei.
obedientes à lei. E nós elaboramos lei supostamente para o bem, para combater o mal, e, na verdade, muitas vezes ignoramos a lei existente ou interpretamos ao sabor dos interesses e das conveniências. Então, isso não é república. A refundação da república passa pela mudança na relação do cidadão com a lei em razão dos seus direitos e deveres. E aqui no Amazonas sempre acontece que aquela máxima, né, que a lei sempre, a coisa sempre atinge o mais fraco. O polo industrial de Manaus representa apenas 0,6% do parque industrial brasileiro, a região sudeste mais de 30%, e tudo que tem que fazer para salvar o Brasil, aplico aqui em É verdade. cima Não, do nosso polo industrial. no ano passado, a renúncia fiscal do governo da União foi da ordem de 354 bilhões de reais, 4,5% do produto interno bruto, 30% da receita primária, da receita líquida do governo. E agora vem para cima da Zona Franca de Manaus. Ofereceu vantagens, benesses, benefícios, isso não foi transferido para a população, os brasileiros não receberam esse benefício, isso subtraiu o direito dos municípios, porque reduziu a renda do fundo de participação dos municípios brasileiros com essas concessões, e agora para 2019 tem mais 306 bilhões e para 2020 tem mais 330 bilhões, e querem colocar a mão aqui na Zona Franca de Manaus. Isso não se admite. Senador, em respeito aos nossos seguidores, telespectadores, eu sei que o senhor está com o seu horário, eu vou só fazer uma pergunta aqui, dentre as várias que chegaram, aí depois eu vou deixar o senhor com tempo livre aí para suas despedidas. Quem manda aqui é uma universitária, Alice Rocha, ela faz o seguinte comentário. Meus familiares moram em Tabatinga, que é lá no extremo, lá na fronteira, na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, que é o mesmo tempo de viagem aérea entre Manaus e Brasília. No entanto, a passagem aérea para Tabatinga custa 3 vezes mais do que uma passagem para Brasília. O senhor tem algum projeto para a regionalização da aviação no Brasil? Olha, aí é iniciativa privada, mas obviamente o governo pode estudar os estímulos necessários para que ocorra o interesse de investimento do setor privado, né? Nós temos que trabalhar exatamente com as agências reguladoras, e aí temos a agência reguladora do setor aeroviário, né? E naturalmente essa regulação tem que ser competente e com estímulo para que o investimento privado se justifique. Há inclusive a discussão sobre abertura para o capital externo, né? E acho que é necessário, nós temos que estabelecer essa competição. Temos que atrair um investimento externo nessa área também da aviação, exatamente para que uma região como essa, este é um exemplo, né, não fique com o comprometimento da qualidade. Obviamente, além da qualidade, há o custo elevado, né? Custo elevado. As distâncias no nosso estado são muito grandes. Exato. Senador, eu vou deixar aí, o senhor fica à vontade aí, através dos nossos microfones, para as suas considerações finais ao Amazonas e ao Brasil, porque nós estamos aí ligados ao Brasil todo. Sem dúvida, quero agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos cumprindo uma missão. Acho que é difícil convencer as pessoas, né, de que isso é sincero, porque há uma descrença que se generalizou. O brasileiro perdeu a fé. Nós temos que reviver a fé perdida aí nas estradas da decepção. E certamente não é fácil um político chegar, especialmente no meu caso, que sou pouco conhecido aqui no norte do país, chegar e convencer que você está sendo sincero. Por isso eu sempre digo que é mais importante do que aquilo que um candidato possa dizer na campanha, aquilo que ele fez, a sua vida, a sua história. É isso que o credencia ou não, porque eu vejo candidatos ou candidato que jamais foi cogitado para ser prefeito da sua cidade, jamais foi cogitado para ser governador do seu estado e se arvora em salvador da pátria no momento de crise que vive o país. Onde está a seriedade desse gesto? Onde está a responsabilidade? Por isso, o apelo que eu faço é que cada brasileiro, nesta eleição que é fundamental para o futuro, faça uma análise madura, reflexiva. Não é hora da revanche
Não é inteligente protestar através do voto, é inteligente construir através do voto, buscar o melhor caminho. Então, se nós tivermos a felicidade de escolher bem, certamente o Brasil se recupera rapidamente. Se nós formos infelizes na escolha, vamos sofrer muito e não sabemos por quanto tempo. Por isso, é bom que as pessoas lúcidas, esclarecidas, tentem influir da melhor forma possível. Muito obrigado, um grande abraço e até outra oportunidade que não faltará certamente. Nós queremos agradecer a presença aqui do senador Álvaro Dias, que trouxe essa entrevista aqui ao programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. É uma realização do Grupo Jornal do Comércio de Comunicação e também da Amazon Play TV Digital. Obrigado, Fred, meu parceiro de bancada, que vai estar aqui durante todo este período eleitoral, recebendo aqueles que estão colocando o seu nome para avaliação do público, que com certeza, através daqui, vai poder avaliar melhor para que no próximo dia 2 de outubro não erre, porque depois são 4 anos de consequência. Então, meus amigos, obrigado pela audiência, um abraço e voltamos a qualquer momento, assim que se fizer necessário, aqui pela Amazon Play TV Digital e Jornal do Comércio. Um abraço, até mais. Obrigado, senador. Obrigado.